que chegou aqui dizendo eu vou lá, porque são as minhas últimas tentativas. De tão cansado, de ter tentado tudo e de não ter esperança para nada, os inimigos não cessam de oprimir e parece que nem Deus dá descanso, até a tempestade da agonia caiu sobre a cabeça do indivíduo, que tem a sensação de estar lutando contra os homens e até contra Deus, mas não desiste. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fidelidade, e ele vai adiante. E quando parece que ele deu o último passo, explode um gigante. Que gigante! Que gigante! Que poesia! Que profecia não para os outros, mas para si mesmo. Esse é um homem que profetiza não para os outros, profetiza para si mesmo. Fala com seu próprio coração. Essa é a profecia mais difícil. É fácil profetizar para os outros. O difícil é dar ordens proféticas e de fé ao próprio coração. Eu encontro e conheço pessoas que são ótimas de pregação daqui para lá, de profecia daqui para lá, de palavra de ânimo daqui para lá, mas não conseguem virar aquilo que dizem, pregam, supostamente afirmam crer, não conseguem transformar isso numa palavra que seja para eles próprios, que os levante, que os acorde, que os põe em pé, que os agigante pela fé. Mas é isso que Abacuque faz. Não profetiza para o rei dos caldeus, nem para o rei de Israel, nem para o povo de Israel, nem para ninguém. Ele quer saber o que vai acontecer, ele quer saber para ele quer saber por ele, e ele quer entender nele, e ele quer ter força nele, porque ele está que não aguenta mais. Está que não aguenta mais. A palavra de Deus, na circunstância, parece não fazer sentido. Ele diz, eu vou subir numa torre para ver se Deus fala comigo. Se mais perto do céu eu ouço essa palavra que me alente. Porque eu estou nas últimas, eu estou cansado. E lá vai ele fazendo uma canção que é uma lamúria apocalíptica, de angústia, de dor, mas ele ainda fala com Deus a respeito do mundo, da vida e dele, sem entender nada naquela circunstância tão apocalíptica para a pequena existência dele. Mas ele prossegue andando até que ele dá esse passo. E ele diz, olha o que ele diz, ele diz, isso aqui é um cruzado de direita, na cara da desesperança. Ele diz, ainda que a figueira não floresça. E a primeira coisa que aparece na figueira são as flores, depois as folhas e, por último, os frutos. Mas ainda que a figueira toda seca não abra os primeiros botões de flor, dando sinal de que há vida, de que há uma estação nova, de que há frutos doces esperando por nós num futuro logo adiante. É isso que significa, ainda que a figueira não floresça. Ou seja, mesmo que não haja o sinal dessa esperança de que haverá frutos logo adiante, mesmo que não haja isso, nem haja fruto na vide, porque eu tenho uma videira aqui em casa.
E às vezes ela já está toda coberta e verde. E você pode procurar com a impressão de que vai encontrar cachos. E aí chega, mas não encontra fruto na vide. Quando você olha uma figueira e olha uma videira, dependendo da circunstância dela, do que ela esteja produzindo, no caso da videira, se ela está toda coberta de folha, é natural que debaixo dela haja cachos de uva. Aí você chega lá e não há. E ele diz, olha, mesmo que tudo seja miragem, mesmo que tudo seja ilusão, mesmo que a esperança do futuro não esteja sendo anunciada em nenhuma perspectiva, mesmo que a consolação e o alívio até aqui sejam meramente ilusivos, mesmo que assim seja. Mesmo que também o produto da oliveira seja uma farsa, seja fake. Eu também tenho uma oliveira aqui em casa. A oliveira das azeitonas para fazer o óleo, que era absolutamente fundamental para a vida do homem antigo, o óleo com todas as suas serventias, de alimento à cura, a qualquer outra necessidade, era algo que tinha um espectro de valor enorme. Ele diz ainda que eu não encontre esse produto, ainda que a oliveira esteja me pregando peças, esteja cheia de folhas, e uma oliveira é prateada ao sol, é linda. A nossa aqui, daqui a pouco, quando o meio-dia cair em cima dela, ela vira uma planta prateada, maravilhosa. E ele disse que correu lá e não tinha nada. Era uma mentira, ela estava linda, mas não tinha fruto a oferecer. E ele diz, ainda que a vida esteja se me enganando, que eu esteja correndo para as esperanças que em circunstâncias normais são verdadeiras, mas nesse caso são falsas, ninguém me ajuda, nada me socorre, não há acenos de esperança em tudo aquilo ao que eu recorro, como é o seu caso. Aí ele diz, e os campos? Os campos não produzem mantimento, tudo que eu plantei mingou, morreu, não produziu, nada floresceu ou frutificou. O trabalho todo gerou apenas nada. Mas ainda que tudo isso esteja se manifestando assim, como, por exemplo, as ovelhas, que eu disse, tudo não deu certo, mas as ovelhas estão lá, as ovelhas dão leite, as ovelhas dão mantimento, as ovelhas dão alimento. Aí ele corre e diz, meu Deus, as ovelhas foram arrebatadas dos apriscos e nos currais não há gado. Tudo que ele pensava que podia ser mantimento para ele, a figueira, a vide, a oliveira, os campos e os mantimentos, as ovelhas e os gados, nada estava lá, nada produzira coisa alguma. Era um tempo de total pandemia de esperanças. Todas as coisas tinham murchado. E as últimas esperanças, o gado magro, a ovelha, ainda assim
tinham sido levados, tinham sido arrebatados. Como aconteceu com você? Você está vivendo isso? Aí a vontade de desistir é terrível, né? Mas lembre-se, esse homem inicia essa poesia final dizendo no verso 17, ainda que. Quem diz ainda que está disposto a qualquer coisa. Quem diz ainda que está disposto a qualquer coisa. Repita comigo, aí na sua casa, no seu apartamento, em qualquer lugar onde você esteja. Quem diz ainda que está disposto a qualquer coisa. Quem diz ainda que está disposto a qualquer coisa. A enfrentar tudo quanto seja desesperança, ainda que a figueira não me dê nada, ainda que a videira não dê uvas, ainda que a oliveira me engane e não apresente nada, ainda que os campos se tornem inférteis e tudo neles murche, ainda que as ovelhas e os gados tenham sido roubados, ainda que todas as fontes de sustento que eu tinha tenham sido exauridas, como tem uma quantidade enorme de pessoas aqui comigo dizendo todas as minhas fontes de recurso foram exauridas. Ainda que, todavia, cara, isso aqui é um macho espiritual. Se fosse uma mulher, eu diria isso aqui é uma fêmea de Deus. Pelo amor de Deus, não me interprete politicamente de modo errado. Eu só estou sendo veemente para dizer que esse cara, apesar da poesia, apesar de ser cantor, apesar da sensibilidade, apesar da hipersensibilidade, apesar das circunstâncias, apesar do cerco caldeu, apesar da tempestade na agonia, apesar de buscar mantimento e não encontrar em lugar nenhum, ele olha e nada acena com possibilidades, é uma figueira falida, é uma videira sem fruto, é uma oliveira fake, são campos secos e currais roubados. Mas ele diz ainda que, e venha o que vier, depois que ele diz ainda que, ele descreve a falência total, ele diz ainda que, todavia, ainda que, todavia. É isso que você e eu temos que aprender na nossa vida, ainda que, todavia. Pouca gente sabe fazer isso. Os que eu vejo sabendo fazer isso é com retardo. É depois que reclamaram, murmuraram, resmungaram, quase blasfemaram, se zangaram com tudo, xingaram, aí vem recuperar uma esperançazinha assim, sabe? Pela honra da firma. Dizem ainda que, mas não é aquele ainda que de quem ganhou aquela textura, aquela densidade, aquela rigidez, aquela resiliência, aquela resistência, aquela perseverança. Gente feita desses materiais espirituais que não são desse mundo. Gente que vai ganhando aquilo que a fé traz, e a fé coloca em nós a resistência de materiais que não são desse mundo.
é material, deixa eu te dizer, alienígena. Porque a fé também é alienígena.